Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui nós vamos falar de silhuetas, é uma aula de artes, né? Então nós temos aí uma imagem, queria que vocês olhassem um pouquinho aí e tentem identificar o que é que tem nessa imagem aqui, ó. Em branco nós temos aqui a imagem mais ou menos aí de uma taça, mas ao mesmo tempo nós podemos observar aqui, ó, a sombra, dois rostos, ó. Tem o nariz, a boca, o queixo. Essa parte mais protuberante aqui pode ser o cabelo também. O que acontece? O que é uma silhueta? A silhueta, gente, é o contorno de um objeto ou de um ser vivo. E aí a gente geralmente preenche esse contorno com a sombra. Quando nós vemos a sombra de alguém ou de alguma coisa projetada no chão, nós estamos vendo a silhueta. Mas na maior parte das vezes essa sombra aí deforma a forma original. Então a silhueta deformada. A silhueta é o contorno de um objeto ou de um ser vivo. E aí a gente pode usar as silhuetas para fazer composições artísticas, para fazer desenhos, para fazer pinturas. Então aqui, por exemplo, e claro, né, causar algum efeito. Nesse caso aqui, foi usada a silhueta de um rosto que foi refletida, e quando a gente refletiu esse rosto de um lado e do outro, formou também a silhueta aí de uma taça, um tipo de recipiente aí, de um tipo de copo. Então tá aí, essa aqui é uma silhueta. Mas existem vários outros tipos. A gente pode fazer a silhueta de qualquer objeto. Então vejamos aqui mais alguns exemplos. Nós temos aqui a silhueta de alguns animais marinhos. Vamos ver se você identifica aí. E a silhueta de um coqueiro, de uma palmeira. Claro, né, a silhueta a gente tem que conseguir identificar o que é tá ali na silhueta. Somente pelo contorno a gente identifica que aqui ao lado esquerdo pode ser um tubarão. Aqui ao lado direito é um coqueiro ou uma palmeira. Então a silhueta é o contorno de um objeto, geralmente preenchido de preto, ou ele é vazado, né, só tem a linha. E a gente consegue identificar o que é. Se for só um borrão preto assim também, aí não dá, né? Aí não dá para dizer que é silhueta de alguma coisa. Mas a silhueta tem que lembrar o objeto ou o ser vivo ao qual se refere. E aí, nós temos aqui, por exemplo, a silhueta de uma árvore. É claro, existem vários tipos de árvore, então vai ter várias silhuetas de árvores também. Essa aqui não é uma das mais comuns, mas a gente está tendo aqui o exemplo. E à direita aqui tem a silhueta de um passarinho em cima de um galho. Ó. Então, se fosse só o galho aqui, poderia ser qualquer coisa. Não necessariamente poderia ser uma silhueta. Agora, quando a gente coloca o elemento passarinho aqui, aí sim fica claro. Não, o passarinho está ali em cima, então é do galho. Então, às vezes a gente precisa de mais de uma silhueta para poder completar ali a forma, o contorno, ok? E por último aqui a gente tem a silhueta de uma mão, nesse caso aqui é uma mão direita, e aqui embaixo tem um exemplo de composição feita com silhueta. Olha só, foi colocado o papel aqui na vertical e tem alguns objetos que foram colocados à frente do papel com uma luz batendo. Então você observa aqui no canto esquerdo que tem aqui uma sombra. Essa sombra está formando a silhueta de alguma coisa. Provavelmente aqui é um recipiente e algumas caixinhas. Mas aí a composição foi feita, né? Fez o contorno dessa sombra, que é a silhueta de alguns objetos que a gente não consegue ver na imagem, mas depois foi preenchido e pintado como se fosse a silhueta de uma cidade ou de uma fábrica, por exemplo. E claro, né, colocar o solzinho lá no fundo. Então a gente pode usar a silhueta para poder criar algum desenho. E aí a ideia da atividade é que a gente use as silhuetas, aí a gente vai colocar aí, tenta usar pelo menos três silhuetas diferentes, ou seja, contorno de três objetos ou três seres vivos, ou objetos e seres vivos diferentes, para construir uma imagem usando essas silhuetas. Não precisa fazer como está aqui na imagem, ó, onde ele pegou objetos e depois transformou em outra coisa. Pegou a silhueta de objetos comuns de casa e transformou na silhueta de uma cidade. Você pode pegar a silhueta de qualquer coisa e colocar na composição que você achar mais interessante. Eu vou fazer uma construção aqui de uma paisagem, desenhando silhuetas, e aí vocês vão ter uma noção melhor de como é essa atividade. Você, para construir uma silhueta, pode pegar, por exemplo, uma imagem, recortar ela, colocar sobre o papel e fazer o contorno. Não precisa fazer somente a mão livre, né? Você pode pegar o objeto, colocar em cima e fazer o contorno dele sem nenhum problema para construir essa silhueta. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para a gente não gastar o tempo todo aqui só fazendo esse desenho. E aí, quando estiver pronto, eu mostro para vocês os elementos, tá bom? Eu vou desenhar uma paisagem.
Então, tá aí o desenho. Observa que a gente usou aqui, ó, foi um desenho rapidinho. Usou pelo menos 3 silhuetas diferentes, ó. Vou construir aqui com vocês, mostrar onde estão essas silhuetas. Aqui a gente tem a silhueta da palmeira ou do coqueiro. Eu vou colocar aqui árvore. Não é genérica, mas a gente sabe que é um tipo de árvore. Tem também os pássaros, ó. Observa que esse aqui, ó, é bastante comum, inclusive, em desenhos de paisagem. Estou circulando aqui de vermelho. Mas essas silhuetas aqui são de pássaros bem longe, bem distantes. Então, a gente vai colocar aqui. Essas são de pássaros distantes. Se tivesse colocado fora dessa composição só esse monte de ondinhas, a gente não ia saber que eram pássaros. Mas, como a gente colocou aqui junto com a paisagem e tudo mais, aí dá pra gente entender bem. Agora, esse aqui, ó, é um pássaro próximo. Então, é um pássaro próximo. E aqui a gente tem uma flor lá na ilha. Claro que eu poderia ter feito a ilha também, como se fosse uma silhueta, colocado um contorno em um ângulo um pouco melhor para que pudesse ver a flor também. Okay? E aqui tem o mar e um solzinho lá no fundo. Ó. Lá no fundo a gente tem o solzinho. Então é um tipo mais comum de desenho com paisagem e coloca essas silhuetas aí de árvore, de pássaro voando, mas você pode fazer a composição que você quiser, tá? Não precisa necessariamente ser uma paisagem como essa daqui. Você vai escolher os seus 3 objetos, ou os 3 seres vivos, fazer a composição que você achar melhor, tá bom? Então é isso aí. Essa vai ser a nossa atividade de hoje e tchau, tchau.